faz muita diferença. Neste momento essa política não existe na Federação. E isso fazia muita diferença porque os atletas treinavam juntos, aprendíamos uns com os outros, os treinadores aprendiam uns com os outros, os atletas aprendiam uns com os outros, motivavam-se muito, criavam-se grandes amizades que nos levavam a gostar cada vez mais e estávamos ansiosos por chegar-se à altura dos estágios para convivermos com os nossos colegas. E acho que isso foi uma grande motivação, uma grande revolução para que aparecessem os resultados que apareceram no atletismo. Sim, são vários. São muitos bons resultados. Atletas que nem são tão falados, mas a verdade é que são vários. Sim, eram muitos atletas. Tem uma cama em casa, quem é que tem uma cama em casa para receber o Alan, ou o Gustavo, ou o outro miúdo lá, né? E essas pessoas que me abriram a porta da casa deles, até hoje são minhas amigas. E tão novo, já percebia que queria realmente levar o voleibol na sua vida de uma forma séria e profissional, ou acha que naquela altura tão novo fazia para usufruir da companhia do grupo, da envolvência da equipa? Eu acho que eu sempre fui muito... é isso que eu quero. Muito focado naquilo. Já era focado. Sim, até pelos tempos que referiu serem outros, já sim, eu acho que não é... Claro. Eu acho que eu era muito focado, olha, eu quero isso, eu quero ser melhor, eu até uso, eu gosto de dizer isso. O Oscar Schmidt, que foi um grande jogador de basquetebol brasileiro, né, Hall da Fama do basquetebol mundial, ele tem uma frase que para mim diz tudo. Eu treinei para ser o melhor. Se eu não conseguir, paciência. Mas ninguém treinou mais do que eu. Eu falei, acho que eu não treinei para ser o melhor, eu treinei para ser um bom jogador de voleibol. Se eu não conseguir passar... Por onde é que achas que podíamos começar em termos cronológicos? Tu que os conheces melhor do que eu. Olha, eu se calhar vou avançar, vou-te roubar a vez, porque estou aqui muito curiosa com este Royal Academy of Dance, onde estás certificada pelo nível 5, não é? Qual é a minha curiosidade? Neste diploma, posso chamar diploma? Uhum. Para quem não sabe, qual a importância de uma Royal Academy of Dance para quem está a treinar nas categorias? Que nem te perguntei, estás não só no balé como no... Estou no clássico, também faço jazz, já fiz hip hop, já fiz caráter, já fiz... E delas, qual é aquela onde tu te sentes mais plena, dessas categorias? É assim, eu sinto-me bem no clássico e no contemporâneo, os dois. E também foi onde vingaste mais, não? Em termos de prémios, sim. Claro, faz sentido. Mas então, para quem não conhece, o que é que pode significar uma Royal Academy of Dance para alguém que está na tua modalidade? Então é assim, essa é uma das maiores companhias. Felgueiras, 1983. A influência familiar do atletismo cravaria na pele aos 10 anos o amor pelo desporto de uma das maiores atletas portuguesas de fundo. Campeonatos, maratonas e provas consecutivas, percorreu a Europa e o mundo, conquistou grandes marcas e somou vitórias, ano após ano. Foi notícia e, entre outros feitos, bisou a meia maratona de Macau e foi primeira na Wings for Life World Run. O caminho que correu levou-a aos melhores clubes, permitiu marcas individuais extraordinárias. O exemplo de quem corre por gosto e se supera sempre, não importam as circunstâncias. Imparável, Doroteia Peixoto. A competição é mais um pretexto para a gente se unir, uma vez que os professores de capoeira, da Abadá Capoeira em Espanha, eu também já conheço a maioria há muitos anos, a gente tem um laço afetivo muito grande, uma amizade muito grande. Sim. E me surgiu a ideia de criar esse encontro, que no fundo é uma competição, mas o principal motivo é o pessoal se reunir. A primeira edição a gente fez aqui em Portugal, no ano de 2004, na cidade do Porto. E a ideia principal que a gente traz até hoje é que cada ano seja num país, numa cidade diferente, que é escolhido por todos os professores e os integrantes que pertencem à Abadá Capoeira na Península Ibérica, tanto em Portugal como na Espanha. Não, eu costumo dizer que quem faz aquilo que gosta não é trabalho. Então eu acho que o desporto, para mim, tem sempre uma parte fundamental, porque ocupa sempre horas do meu dia, e todos os dias eu dedico horas aos treinos e a dar as aulas,
e administrar aquilo que acho importante para os atletas. Mas eu não posso descurar o resto, mas muitas das vezes o desporto costuma estar em primeiro lugar, e esses são os sacrifícios que é preciso às vezes para ser campeão. Mesmo a família muitas vezes fica um bocadinho em segundo lugar em prol de termos esses resultados, e até os atletas, nós trabalhamos muito com a formação e com atletas menores, e muitas vezes tentámos incutir isso, e eles próprios percebem que é preciso sacrifícios para chegarmos a algum lado. E eu sou muito também disso. Por exemplo, eu digo que quero me despedir em Paris 2024. Mas já digo isto para aí há 4 anos. Claro que depois entramos naquele contexto de pandemia, muita coisa mudou, as próprios atletas, as pessoas mudaram, não é? Sim, claro. Mas eu preciso ter isso na minha cabeça, esse plano, para poder realizá-lo. Neste momento até parece o objetivo mais impossível do mundo. Mas é como nos exames na faculdade, era até a última e depois tumba, conseguia. Porque também estamos habituados a isso, à pressão. Sim. Nós passamos por uma fase de questões de gestão, ou seja, da cúpula da nossa modalidade, que tem a ver com questões federativas e tudo mais, por um processo instável até então. Okay? Desde 2017 até uma data bem recente. Parece-nos que as coisas vão estabilizar. E eu, se calhar, respondendo-lhe à questão que me coloca, eu sintetizaria as coisas desta forma, que é precisamos de encontrar o equilíbrio entre aquilo que é, porque é aquilo que eu conheço mais, que é a absoluta entrega dos atletas, aqueles que andam no terreno e que são muitos atletas de alto rendimento. Precisamos de encontrar dirigentes de alto rendimento. E quando isto estiver em sintonia, eu penso que a nossa modalidade tem muito para dar ao desporto em Portugal. Se o tem feito até então, e da forma que o tem feito, num nicho muito pequeno de recrutamento, porque a nossa base de atletas federados e tudo mais é diminuta, comparativamente com outras, o percurso que nós temos feito ao longo de todos estes anos é bom, é positivo. E fui muito bem substituído aqui pelo Carlos Rezende, porque lá está a história a cruzar-se com o Carlos Rezende outra vez. Eu saí, fui para o Benfica, o Carlos Rezende entrou para o ABC, e eu tive 3 anos no Benfica, tal como o Carlos Rezende também teve 3 anos, porque o Rezende depois acabou por ir para o Benfica mais tarde. Já depois do Jorge? Okay. Já depois de mim, sim, já tinha estado um treinador espanhol, depois foi o Carlos. Só que o Carlos saiu do Benfica e eu vim depois para o ABC para o lugar dele, portanto houve aqui uma troca de cadeiras. E também, pronto, eu no Benfica tive condições incríveis, não se compara com as condições que tínhamos no ABC, porque o ABC é um clube muito mais modesto nesse aspecto. Tínhamos todas as condições para treinar. E já me está a responder a uma pergunta que lhe ia fazer, pois, porque realmente acho que isso faz diferença, não é? Quando também se conquistam alguns títulos, não é? Sim, mas com as condições que tínhamos no Benfica, eu tinha a obrigação de ter conquistado mais títulos, porque também só consegui vencer uma supertaça, fomos vice-campeões nacionais, mas faltou ali são sempre... bons? Eu vejo pessoas que se esforçam de determinada maneira e outras que se esforçam de uma maneira que os que se esforçam não conseguem perceber o que os outros se esforçam sem conseguir os objetivos. É tipo... eu consigo estar na pele deles porque eu já lá estive. Claro. Eu já lá estive. E via os outros todos a conseguir, e via eu a tentar, e toda a gente, mas tu és grande, tu vais conseguir, está bem, isto é tudo muito bonito, Pois. mas é dito, isto de ser grande, a coisa que eu mais ouço, desde sempre, é, tu mal saltas na piscina, estás logo do outro lado. Eu ouço isso, ainda hoje eu ouço isso. É que até assim um discurso tão fácil, não é? São frases tão feitas. Eu não me fico chateado, mas é do género. Parece fácil, mas o facto de ser grande ou pequeno, isso não tem nada a ver. Claro. Há muito mais na mistura, a poção é muito mais complexa do que ser um balde grande ou um balde pequenino, ou ter muito músculo ou ter pouco músculo. Isso e quem cresce muito rápido também tem alguns problemas de saúde muitas vezes para lidar e, portanto, não é fácil, felizmente, não posso o desporto queixar ajudou. nada. O desporto ajudou. Muito provavelmente. Claro muito que sim. Qualquer pessoa pode jogar. Paga a anuidade,
só tem que ter os tacos, que não são tão caros como isso. Começa como eu comecei, comprei uns usados ao meu irmão. Claro, ninguém tem de comprar logo, sabemos lá se vamos gostar até ou não, As bolas são se vamos baratas, dedicar. o equipamento não é caro, os sapatos de golfe custam tanto como uns ténis. E jogar é deslocar-se. Pegar Claro. no carrinho e ir para o campo de golfe e deslocar, porque depois é andar, caminhar Sim. e jogar é de graça. Continua a Sendo jogar, o sócio, Manuel, até hoje, apesar continua de já a não jogar. estar ligado ao City Golf, claro. Continuo a jogar competições e este ano que passou, há 2 anos atrás, este ano que passou não, há 2 anos fomos vice-campeões nacionais, outra vez, fomos em segundo, e neste momento já jogo com os meus filhos, mais, tive um filho profissional de golfe também, o mais velho, e jogo com os amigos.